Fala galera, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Me chamo Jax e vamos estar fazendo um bate-papo muito especial sobre sociedade do cansaço. É um tema que há algum tempo, alguns meses, tenho pesquisado, tenho lido e tenho refletido também sobre este assunto e olhado também ao entorno e visto o quanto que pessoas têm sofrido daquilo que a gente vai falar aqui agora, né? A Sociedade do Cansaço é um título de um livro de um filósofo sul-coreano que é o Byung-Chul Han, e ele traz esse conceito assim sobre essa sociedade do cansaço. E uma das coisas que nós temos percebido no trabalho de juventude, não somente no trabalho de juventude, mas percebendo também a vida das pessoas nas redes sociais e até mesmo nas nossas vidas, o quanto que isso tem refletido. E esse autor, ele consegue descrever. É interessante que quando eu comecei a lendo o livro dele, era como se falasse assim, caraca, é isso. É isso aqui que está acontecendo, é isso que está ocorrendo, é isso que está acontecendo também na minha vida, é isso que eu percebo na vida de outras pessoas. E o nosso bate-papo hoje não é somente refletir a nossa sociedade, mas também fazer o contraponto com a teologia e pensar o que a Bíblia também fala para a gente. O que a Bíblia vai dizer a respeito dessa questão do descanso, que é algo extremamente importante. Então, a minha intenção aqui nessa tarde é a gente refletir sobre a nossa sociedade e o que a Bíblia tem também para falar a respeito disso aos nossos corações. Então, vamos lá, vamos iniciar. Sociedade do Cansaço, como eu falei, é o título do livro do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Ele que tem ganhado um destaque muito grande desses filósofos que analisam agora a sociedade pós-moderna, essa sociedade que a gente está vivendo. Antigamente se falava muito do Zygmunt Bauman sobre sociedade líquida, e ainda tem falado sobre ele, né? Sobre o quanto que as nossas relações têm sido superficiais, quanto que a nossa sociedade em si tem vivido desta forma, né, muito líquida, se adapta muito rápido, muda constantemente. E esse filósofo também vem trazendo esse pensamento interessante para a gente. Então vamos lá. Você já se sentiu cansado? Sabe, aquele... Segunda-feira é natural a gente já iniciar um pouco cansado, assim, a nossa rotina. Segunda-feira sempre é muito difícil, assim, né? A gente já se sente cansado. Mas é muito comum a gente ouvir hoje em dia a galera falar assim, poxa, já bateu quarta-feira, a gente está cansadíssimo, cansadíssimo, como se a gente já trabalhasse a semana toda, mas é quarta-feira ainda e você está exausto, você está exausta. E esse cansaço não é somente físico, porque o cansaço físico, você dá uma cochilada ali, você dorme bem, pronto, acabou, você já acorda novo ali, tá tudo tranquilo. Mas esse cansaço emocional não é bem assim. Esse cansaço emocional, esse estresse muito grande, muitas vezes não é uma cochilada que vai dar jeito, não é vou tirar a tarde hoje para dar uma relaxada, não vai ser muito bem desse jeito. E isso a gente tem observado que isso tem acontecido com muitas pessoas, e principalmente, não só adultos, mas principalmente com jovens adolescentes, porque é o que tem atuado mais nesse tempo, né, como pastor de jovens e adolescentes, né? Então é uma coisa que tem sido muito marcante nessa geração, que é esse cansaço emocional, né? Hoje o Brasil é um dos que lidera um ranking, né, de população mais ansiosa e mais depressiva de todo o mundo. Então é algo que a gente precisa parar para refletir, é algo que a gente precisa trazer isso para discussão, conversar, dialogar.
E uma das coisas que a gente observa também é que, principalmente no jovem, no adolescente, nessa fase de vida, essa fase de muitas decisões, de muitas escolhas, de preocupação com o futuro, como que vai ser o futuro, ou até mesmo quem já está na fase adulta, iniciando ali na fase adulta, também muitas coisas para lidar. A gente acaba de vir de uma pandemia, está saindo ainda, gateando ainda, e a gente fica com aquele pensamento, e agora, como que vai ser o meu futuro e tal. Tudo isso traz uma preocupação muito grande. E um dos discursos que a gente mais ouve nos nossos dias e que caracteriza essa sociedade do cansaço, que é o excesso de positividade. Ou seja, não, tá doido, vai dar tudo certo. Você é capaz, é só você ter um pensamento positivo e tudo vai acontecer na sua vida. Não, basta você ter o mindset correto, basta você ter a mentalidade de sucesso e tudo vai virar na sua vida. Mas quando a gente começa a analisar, eu não estou aqui falando que as metodologias do coach, eu não estou falando que muitos desses treinamentos são importantes, são extremamente válidos, mas nem tudo vai se resumir a algumas frases de efeito, nem tudo vai resumir a essa toda positividade, essas coisas todas não vão resolver a nossa vida. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que as coisas também acontecem por processo. Não é que, poxa, decorei as 3 frases de efeito, vou fazer a postura do super-homem todo dia antes de acordar, vou acordar às 5 horas da manhã, vou fazer uma lista de tarefas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e minha vida vai mudar em 3 meses. Não vai mudar em 3 meses. Não vai mudar. Não vai mudar em uma semana, bum! A gente precisa lembrar que é tudo processo na nossa vida. E o quanto que esse excesso de positividade faz com que, muitas vezes, a gente perde essa noção de viver os processos da nossa vida, de viver até mesmo as decepções, as frustrações da nossa vida. Eu lembro que muitas vezes, para passar para o IF, cara, eu fiz a prova acho que umas 3 vezes. Umas 3 vezes mais ou menos. Fiz a primeira, estava no primeiro ano. Não passei. Tirei acho que 14 pontos, sei lá, 13 pontos. Fiquei mal pra caramba, que não estudei direito. Aí eu já estava indo pro 2º ano, fiz a prova de novo. Tirei acho que 16 pontos. Falei, meu Deus do céu, ai, que droga, isso, aquilo e tal. Depois eu fiz a 3ª vez. Dessa vez eu estava indo pro 3º ano. E fiz a prova, tirei 18 pontos. Aí depois lá aconteceu um negócio extraordinário lá e dei glória a Deus por isso, que anularam 5 questões. Aí de 18 pontos eu acertei 23. Aí eu estava indo para o 3º ano, eu voltei para o 1º ano. Então, muitas vezes a gente acaba pensando que na nossa vida vai dar tudo certo assim só porque a gente colocou uma frase de efeito na porta do nosso guarda-roupa, isso, aquilo, outro, e vai acontecer. Mas a gente esquece dos processos, a gente esquece que nem tudo na nossa vida vai ser só vitória, vitória, vitória o tempo todo. Mas a gente cresce quando a gente aprende a lidar com as nossas decepções, a gente cresce, a gente vive os processos quando a gente consegue lidar também com as nossas derrotas. Porque o que acontece? Esse excesso de positividade que marca a nossa sociedade do cansaço é aquele negócio muito comum, né, do Instagram, que a gente olha aqui, todo mundo lindo, todo mundo maravilhoso. Poxa, fulano conseguiu um carro top. Poxa, fulano foi promovido. Mas a gente esquece que por detrás de uma imagem dessa, por detrás de um vídeo, tem toda uma história. Tem toda uma história. Tem todo um processo ali que foi vivido até chegar àquele lugar. Uma outra coisa que caracteriza a nossa sociedade do cansaço é o excesso de produtividade. Sabe? Aquele negócio que você não consegue parar, não, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir. Eu falei até nos stories isso na semana passada, né? Acho que foi sexta ou sábado que eu postei, né? Que realmente eu tinha muito essa dificuldade de parar um pouco para descansar.
Eu ficava assim, não, eu não posso descansar, eu tenho que ficar lendo, eu tenho que estar aprendendo novas coisas o tempo todo, eu tenho que estar na frente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar. E esse excesso de produtividade, isso pra gente, ao invés de ser algo que vai nos ajudar muito, se a gente parar para pensar, isso nos prejudica, porque o descanso é muito importante, muito importante. E com esse excesso de produtividade, você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Cara, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que estar lendo agora, enquanto eu estou estudando aqui, eu vou botar um podcast para me ouvir, enquanto que eu estou tô lendo um podcast, estou ouvindo um podcast, eu tenho que fazer uma pós, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Sabe, multitarefa, você está fazendo um monte de coisa, muita coisa mesmo. E quando chega o final do mês ou o final do ano, você está exausto, muito cansado mesmo. E quando você for perceber assim, poxa, e aí, o que eu conquistei com isso? Muitas vezes, nesse excesso de produtividade, o quanto que hoje a gente tem ouvido falar muito sobre síndrome de burnout, né? Esse esgotamento emocional, né? Que a pessoa fica exausta de tanta coisa, de tanta responsabilidade, de tanta cobrança. E essa cobrança, é interessante que o autor ele vai falar sobre isso, que o quanto que antes, no século XX, era a sociedade disciplinar, e ele cita Foucault, sobre essa questão, olha, você deve, olha, a repressão, a vigilância, sempre algo externo assim, tentando te regular. Nesse tempo agora é você mesmo que se cobra de forma excessiva. E você começa a falar assim, não, puxa vida, não, eu tô com 1 hora livre aqui, não vou descansar não, eu tenho que ler, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer acontecer porque eu posso, eu realizo, eu idealizo e assim eu vou fazer, não, eu posso todas as coisas. Cara, para um pouco. O quanto que a gente tem visto o número crescente de pessoas ansiosas, de pessoas depressivas, de pessoas enfrentando burnout por excesso de produtividade. Por esse excesso, sabe? Não estou aqui falando que agora beleza, Jackson, eu vou ficar aqui paz, amor, tranquilidade, as coisas vão vir na minha porta, o alimento vai chegar, vou deixar de trabalhar, isso e aquilo outro. Não é isso. Mas é termos um equilíbrio. É pensar assim, calma aí. Não, é importantíssimo eu trabalhar, é importantíssimo eu estudar, é importantíssimo eu estar atualizado, mas eu tenho que ter um equilíbrio, eu tenho que reconhecer meu limite. Eu não sou um super-homem, eu não sou uma máquina, eu não sou um blaster e faço e aconteço. Não, eu sou um ser humano. Sou um ser humano imperfeito, que tem limitações, que tem medo também, que diante de novos desafios eu também fico nervoso, como que vai ser, como que não vai ser, sabe? É reconhecer essas limitações. Porque a gente acaba vivendo e pensando que o mundo, principalmente com os avanços das mídias sociais, das tecnologias, a gente acaba pensando que, poxa, é tudo perfeito, né? Não, eu vi no Instagram fulano de tal com a mesma idade que eu tenho, hoje já está milionário, já tem 5 empresas, já tem isso, tem aquilo. E a gente pensa que a gente acaba entrando em uma comparação excessiva e fala assim, puxa vida, eu sou uma droga. Eu não faço nada direito, poxa, eu estou com a mesma idade que ele, que ela e não alcancei nada na minha vida. E nesse processo a gente se isola, né? Porque a gente começa a falar assim, poxa, a culpa é toda minha. Eu sou uma desgraça. E muitas vezes, nessas comparações e nessas reflexões, a gente acaba meio que pensando assim, uma das coisas que eu tenho falado até com a galera, com a juventude, com os adolescentes, com os jovens, de que, poxa, faz sua parte, estuda sim, estuda, tem uma prova para fazer, estuda, tem uma entrevista para fazer, se prepara para a entrevista. E se o resultado, caso depois de toda a sua preparação
foi negativo, cara, relaxa. Relaxa, sua vida não vai acabar por conta disso. Relaxa, se prepara para uma outra etapa. Se prepara melhor para outra prova, se prepara melhor para um outro teste. Mas não pense que a sua vida acabou por conta disso. E é justamente o que caracteriza essa sociedade do cansaço, essa questão do desempenho. É uma sociedade do desempenho. Você tem que estar muito top, você tem que estar, tipo assim, alta performance o tempo todo, entregando o máximo. E isso, às vezes, a gente acaba trazendo isso para todas as nossas áreas da nossa vida. Não, eu tenho que estar o máximo, cara. Tem que estar com shape bolado, monstrão, não sei o que, lindão, maravilhoso. Eu tenho que estar altas notas e não sei o que, CR altíssimo, e a todo instante. E não vai ser assim. Não vai ser assim. A gente vai conseguir, às vezes, ter um desempenho altíssimo em um período, em um mês, tal, mas a gente não vai conseguir manter esse ritmo o tempo todo. A gente precisa ter esse equilíbrio. A gente precisa ter esse equilíbrio. E o quanto que toda essa sociedade de cansaço, todas essas características que a gente está pensando aqui, refletindo, o quanto que... Qual é o resultado disso tudo? Qual é o resultado disso tudo? A gente tem visto esse aumento de ansiedade, aumento de depressão, aumento de burnout. A gente tem visto todas essas coisas produzindo isso. E o que a gente pode fazer, então, né? Já que a gente refletiu aqui sobre a sociedade de cansaço, a gente refletiu sobre as características, a gente refletiu aqui sobre tudo isso, o que a gente pode fazer, cara? A primeira coisa é descansar. É lindo e maravilhoso a gente olhar na Bíblia e ver que na criação, né? E Deus, no 7º dia, descansou das suas obras. Aquilo ali é para mostrar o quanto que... Não é para mostrar que Deus cansou de criar o mundo e... Não, porque Deus é todo poderoso, Ele é maior, Ele é invencível, Ele é grandioso, é maravilhoso, é lindo. Mas é para nos ensinar e deixar um princípio ali. Ou seja, olha, humanidade, vocês vão trabalhar sim, vocês vão produzir, vocês vão governar ali, vocês vão produzir, vocês vão frutificar, vocês vão cumprir o mandato que eu passei para vocês, mas vocês precisam ter também um dia de descanso. Ou seja, é o princípio do descanso. É muito importante a gente parar também as nossas atividades para descansar. Porque senão, como eu falei no início, a gente não é uma máquina, a gente não é um homem de ferro, nada disso, cara. Nós precisamos descansar, a gente precisa ter esse momento de qualidade para descansar, sabe? Falar assim, poxa, se você trabalha de segunda a sábado, poxa, o domingo você vai descansar. Vai na igreja também, né? Na igreja, hora e tal. Aí eu trabalho de segunda a sexta, poxa, final de semana eu vou descansar, sabe? Fecha ali a janela ali, fecha o tempinho do trabalho para você descansar, sabe? Não fica acumulando um monte de coisa. Às vezes você parou de trabalhar, mas ainda sua mente está trabalhando o tempo todo, e passa o final de semana, e na verdade, que era o tempo para você descansar, você não está descansado. Aí inicia uma nova semana e vai nesse ritmo todo, tudo de novo, trabalho, não para descansar, trabalho. E isso é prejudicial para a nossa saúde, porque a gente é limitado, nós somos seres mortais, pequenos, imperfeitos, e a gente precisa desse descanso. E o descanso é importante porque, primeiro, que renova as nossas forças, dá aquele ânimo assim, poxa, dá aquele alívio. Segundo, a gente precisa nos remeter a Deus, de falar assim, poxa, é Deus que me dá todas as coisas, é do Senhor que provém o meu alimento, é do Senhor que provém a minha força, é do Senhor que provém toda a minha energia, sabe? Esse período de descanso é importante justamente nisso, para fazer essa reflexão, falar, Deus,
eu te louvo por tudo aquilo que o Senhor tem feito para mim. Deus, eu te louvo por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na minha família. Eu te louvo pela saúde que o Senhor tem me dado. Porque senão a gente acaba pensando, principalmente nesse tempo, que não, eu posso, eu faço, eu realizo e tal. É meio que um distanciamento de Deus. Eu lembro que conversando sobre esse assunto e falando até com o Sueli, que essa questão, né, e principalmente esse tempo que a gente está vivendo, é meio que uma atualização lá de Gênesis 3, né, que a serpente vira para Eva e fala assim, olha, quando vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. E quando a gente começa a pensar hoje, não, você pode, você consegue todas as coisas, é só se idealizar e você vai materializar isso, e pá, aquilo tudo. Opa, calma aí. Deixa eu voltar aqui. E nessa que você idealiza e pensa, não, vou materializar aquilo todo, é meio que nos remete a isso, né? A Gênesis 3, né? Você vai ser igual a Deus. Você vai fazer, vai acontecer. E não é verdade. Nós somos seres humanos limitados, dependentes de Deus, totalmente dependentes do Senhor. Então esse descanso é lembrar disso, é lembrar desse princípio do descanso. E ainda que venhamos ficar cansados emocionalmente, ainda que venhamos ficar cansados na alma, a gente precisa lembrar de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos... Reconectando. É realmente lembrar dessa palavra, ainda que venhamos ficar cansados emocionalmente, ainda que venhamos ficar cansados fisicamente, ainda que venhamos ficar cansados na alma, que a gente possa lembrar daquilo que Jesus disse para nós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É lembrarmos dessa palavra de Jesus. É lembrarmos disso e lembrarmos que somos dependentes dele. Sabe? É lembrar de Provérbios 16, que vai dizer assim, que nós realizamos planos sim. A gente planeja, a gente faz e tal, a gente coloca diante do Senhor aguardando a resposta que vem dele. A última resposta é dele. Ainda que venhamos planejar, não, poxa, Senhor, eu quero ir melhor na minha área profissional, poxa, Senhor, eu quero ir melhor no meu casamento, eu quero melhorar a minha saúde, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas submete ao Senhor. Confia, coloca diante dele, fala, Senhor, cumpra a tua vontade. Faz conforme o teu querer, sabe? Aí muda tudo, muda a nossa perspectiva, porque realmente nós, quanto cristãos, nós experimentamos o novo nascimento, a gente precisa também se atentar àquilo quais são os valores de Deus para a minha vida. E até mesmo ao realizar um planejamento, ao desejar um destaque, um crescimento na área profissional, a gente precisa considerar fielmente a vontade de Deus para a minha vida. Fala, Senhor, submeto a Ti. Poxa, Deus, eu tenho esse sonho, eu tenho esse plano, mas cumpra a Tua vontade. Não é essa independência toda que a gente ouve aí. Não, você pensa, idealiza e vai acontecer. Não, mas confia diante do Senhor. Coloca a sua vida diante do Senhor. Uma outra coisa que é muito importante também para a gente vencer nessa sociedade do cansaço e lidar melhor com esse tempo que a gente está vivendo, é aceitar as nossas imperfeições, né? E é muito pregado, você consegue, você faz, você aquilo, você é todo poderoso e tal, e não é verdade, né? Nós não somos perfeitos, nós não somos perfeitos. Um dia talvez você pode planejar, não, nesse dia eu vou fazer isso, aquilo, outro, eu vou passar no isso, aquilo. E caso não venha acontecer, relaxa, respira. Você deu o seu máximo. Parabéns por isso. Parabéns. Mas aceita a sua imperfeição. Aceita as suas limitações. Né? Entender que você é ser humano. Entender que, claro, que você pode melhorar, claro que você pode
crescer e tudo mais, mas é aceitar a limitação. Nós somos caídos, nós somos pecadores, nós somos falhos. E somente a graça de Deus pode nos aperfeiçoar. Somente a graça de Deus. Somente a graça de Deus pode nos trazer transformação plena. Transformação plena. Então é muito importante a gente lembrar disso. Lembrar das nossas imperfeições e aceitar as nossas limitações. E colocar diante de Deus, Senhor, em nome de Jesus. Por favor, Pai, trata, eu preciso melhorar nessa área, eu preciso tratar essa área. E isso é muito importante. Uma outra coisa é aceitar o tempo de todas as coisas. Eclesiastes 3 vai dizer isso, que há tempo para todo propósito debaixo da terra, debaixo do céu, né? É tempo para levantar, tempo para correr, tempo para sentar, tempo para chorar, tempo para se alegrar. Há tempo para todas as coisas. É lembrarmos disso, de aceitar o tempo para as coisas. É aceitar o tempo de todas as coisas, porque muitas vezes com essa questão da sociedade do cansaço, essa sociedade do desempenho, que a todo tempo você tem que fazer acontecer, e dentro do planejamento tem que acontecer tudo que você idealizou, a gente esquece disso, né? A gente esquece que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Talvez você vai planejar, você vai idealizar, não, vai acontecer isso, aquilo, outro e tal. Eu falo muito com a galera, né, com os jovens adolescentes, né? Poxa, a gente planejou, a gente idealizou e chegou a pandemia. Pum! E aí? O que está no nosso alcance? Não está no nosso alcance. Um abração, Zanon, pastor Zanon, tamo junto. Não está no nosso alcance, sabe? Tem coisas, eu falei isso ontem lá no Culto Start, né? Tem coisas que não vai estar no nosso alcance, não vai estar no nosso controle, não vai. Mateus 6, né, dos 25 até o 34, falando sobre a questão da ansiedade. Jesus, ele fala muito isso. Quem dentre vós aí que se preocupando consegue acrescentar uma hora, um côvado? Não consegue. Por mais que a gente venha se preocupar, por mais que a gente possa planejar, a gente não consegue alterar, vamos botar assim, mais tempo da nossa vida, aumentar o nosso tamanho, a gente não vai conseguir fazer isso. Ou seja, tem coisa que vai estar no nosso controle, tem coisa que não vai estar. E a gente precisa aceitar isso. A gente precisa aceitar isso. Eu espero que esse bate-papo possa ter te ajudado a compreender melhor esse tempo que a gente está vivendo, né, a sociedade do cansaço, e ajudar também a você ou ajudar pessoas que estão ao nosso redor que talvez está vivenciando tudo isso, né? Essa cobrança excessiva, passando por um momento de ansiedade, passando por um momento de depressão, e o quanto que essas nossas reflexões aqui podem ajudar. Então, um grande abraço. Quero agradecer a todos que participaram aqui, que passaram por aqui. Um grande abraço. A live vai ficar salva e vou deixar lá uma caixinha de perguntas para a gente conversar, refletir sobre isso. Um grande abraço. Tchau, tchau.